O silêncio pode ser uma arma, mas nas mãos erradas ele vira uma prisão. Durante muito tempo te ensinaram que ficar calado é sinal de força, maturidade, superioridade. Disseram que quem fala demais perde valor, que quem reage demonstra fraqueza. E você acreditou, engoliu incômodos, aceitou desrespeitos, assistiu situações que te diminuíam, em nome de parecer forte. Só que existe uma diferença brutal entre o silêncio que impõe respeito e o silêncio que autoriza que passem por cima de você. E é isso que quase ninguém te contou. Se esse tipo de reflexão já mexe com você, se inscreve agora e comenta de onde você está assistindo, porque essa conversa é para quem decidiu parar de se anular. Existe um tipo de silêncio que nasce da consciência. Ele não precisa se explicar, não busca aprovação, não reage por impulso. Esse silêncio observa, mede, entende o ambiente e escolhe quando agir. Esse é o silêncio estratégico. Ele cria presença. Ele gera desconforto em quem tenta provocar. Ele demonstra domínio emocional. Mas existe outro tipo de silêncio, um silêncio que não vem da força, vem do medo. Medo de desagradar, medo de ser rejeitado, medo de criar conflito, medo de não ser aceito. E esse silêncio não protege você. Ele te apaga. A maioria das pessoas não fica calada porque é sábia. Fica calada porque foi condicionada a acreditar que sua voz não tem peso. Foi treinada desde cedo a evitar confronto, a aceitar pequenas invasões, a tolerar o que incomoda só para manter uma falsa harmonia. Só que o mundo não interpreta esse silêncio como equilíbrio. O mundo interpreta como permissão. Quando você nunca se posiciona, as pessoas não pensam que pessoa controlada. Elas pensam até onde dá para ir com ela. E aos poucos, sem perceber, você vai sendo testado. Primeiro em coisas pequenas, uma interrupção aqui, uma piada atravessada ali, uma decisão tomada sem te consultar, um desrespeito disfarçado de brincadeira. E como você não reage, o limite vai sendo empurrado. Silêncio constante não é postura, é ausência de fronteira. Pessoas emocionalmente saudáveis não respeitam quem nunca se coloca. Elas confiam em quem sabe dizer não. Elas se sentem seguras com quem demonstra limites claros, porque limite não afasta, limite organiza. O que afasta é a passividade crônica, aquela energia de quem aceita tudo e depois se ressente e se fecha. O silêncio errado acumula peso dentro de você. Cada vez que você engole algo que precisava ser dito, seu corpo registra, sua mente registra. E isso começa a sair de outras formas. Irritação fora de hora, cansaço constante, distanciamento, falta de motivação. Não é sobre o que aconteceu, é sobre tudo que você não expressou. Ficar sempre em silêncio cria uma desconexão perigosa. Você começa a se abandonar para manter relações, ambientes e imagens que, no fundo, já estão te desgastando. O estoico não é alguém que nunca fala. O estoico fala quando a fala é necessária. Ele não reage por ego, mas também não se omite por covardia. Existe uma hora em que permanecer calado deixa de ser virtude e passa a ser conivência. E conivência destrói a própria dignidade. Se você nunca expressa incômodo, você ensina os outros a nunca considerarem o que você sente. Autoridade silenciosa não significa ausência de voz. Significa que, quando você fala, não há dúvida, não há excesso, não há necessidade de repetir. Agora, quem passa a vida inteira calado, quando finalmente tenta falar, já perdeu o espaço. Já foi colocado numa posição onde ninguém espera posicionamento. E mudar isso depois exige muito mais energia. Por isso, o silêncio precisa ser escolhido. Não automático, não condicionado, não usado como esconderijo emocional. Você não precisa reagir a tudo, mas precisa parar de aceitar tudo. Existe uma diferença entre ignorar provocações inúteis e tolerar o que fere seu valor. Uma coisa demonstra controle, a outra demonstra ausência de amor próprio. E as pessoas percebem essa diferença com uma clareza brutal, mesmo que nunca digam nada.
O problema é que o silêncio confortável no começo se transforma em invisibilidade depois. E quando você se torna invisível nas relações, no trabalho, nas decisões, começa a sentir que está vivendo uma vida onde sua presença não altera nada. E isso corrói, porque todo ser humano precisa sentir que sua existência tem peso, que sua opinião importa, que sua presença muda o ambiente. Quando você escolhe o silêncio errado por tempo demais, começa a perder exatamente isso, o senso de impacto. E sem impacto, não existe respeito. Respeito não nasce daquilo que você suporta em silêncio, nasce daquilo que você deixa claro sem precisar gritar. Há uma ideia equivocada de que ser firme é ser agressivo, de que se posicionar é perder a calma, de que dizer o que precisa ser dito é criar guerra. Não é. Guerra é viver constantemente em conflito interno porque você nunca se defende. Guerra é sorrir por fora, enquanto algo dentro de você se contrai toda vez que aceita mais do que deveria. Quem vive calado demais começa a criar justificativas sofisticadas para a própria omissão. Diz que está evitando desgaste. Diz que não vale a pena. Diz que é melhor deixar para lá. Mas na maioria das vezes não é sabedoria. É exaustão antecipada. A pessoa nem tentou se colocar, porque já se convenceu de que não será ouvida. E essa crença molda toda a sua postura. O olhar baixa. O tom hesita. A presença encolhe. Antes mesmo de abrir a boca, o corpo já pediu permissão para existir. O mundo responde a sinais, não a intenções. Se você transmite que aceita ser ignorado, será ignorado. Se transmite que qualquer espaço serve, te darão qualquer espaço. Não porque as pessoas são más, mas porque relações humanas funcionam por leitura de comportamento. Limites não declarados não são respeitados. Eles nem sequer são percebidos. Ficar em silêncio quando algo ultrapassa o que é aceitável ensina os outros a continuar ultrapassando. E cada vez que isso acontece, falar se torna mais difícil. Porque agora não é apenas sobre aquela situação. É sobre todas as outras vezes em que você não disse nada. O peso acumula, a garganta trava, a mente tenta encontrar o momento perfeito, mas ele nunca chega. Não chega porque você treinou a si mesmo a recuar. O silêncio constante também distorce a forma como você se enxerga. Você começa a acreditar que é naturalmente mais fraco, menos preparado, menos capaz de sustentar uma posição. Só que isso não é identidade. É hábito. Um hábito repetido tantas vezes que virou personalidade. E hábitos podem ser quebrados, mas primeiro precisam ser vistos com honestidade. Há momentos em que falar é um ato de ordem interna. Não é sobre convencer ninguém, é sobre alinhar o que você sente com o que você expressa. Quando existe esse alinhamento, algo muda imediatamente na forma como você ocupa o espaço. A voz não precisa ser alta. A frase não precisa ser longa. Basta ser limpa, direta, sem pedido de desculpa embutido. Pessoas que desenvolveram autoridade real não falam muito, mas também não se calam quando algo precisa ser dito. Elas não explicam demais, não se justificam demais, não entram em debates intermináveis. Elas apenas colocam o limite e param. Não há tensão emocional, não há necessidade de aprovação. Há clareza. Já quem passou tempo demais se omitindo, costuma achar que quando finalmente falar, precisa despejar tudo de uma vez. E isso cria o efeito contrário. A fala sai carregada, confusa, emocional. O outro não entende, se defende, minimiza, e a pessoa volta ao silêncio, reforçando a crença de que se posicionar não adianta. Mas não adianta quando vira explosão. Funciona quando vira constância. Se posicionar não é um evento. É uma prática. É corrigir pequenas coisas no momento em que acontecem. É não rir do que te desrespeita. É não concordar só para encerrar o assunto. É não aceitar decisões que te afetam sem ao menos se manifestar. São ajustes quase invisíveis, mas que reconstroem pouco a pouco a forma como você é percebido. Existe uma calma muito diferente daquela do silêncio passivo. É a calma de quem sabe que, se for necessário, vai falar. E exatamente por saber disso,
não vive em estado de defesa. Essa é a verdadeira tranquilidade. Não a de quem evita conflitos, mas a de quem não teme enfrentá-los quando são inevitáveis. Quando você entende isso, o silêncio deixa de ser refúgio. Ele volta a ser escolha. E escolha é poder. Quando o silêncio vira hábito automático, você começa a se desconectar da própria percepção de valor. Já não sabe mais distinguir quando algo realmente te incomoda ou quando simplesmente aprendeu a suportar. Tudo parece normal, mas existe um desgaste silencioso acontecendo. E o mais perigoso é que ele não faz barulho, não chega como um problema evidente. Ele se instala devagar, tirando sua espontaneidade, sua presença, sua firmeza. Você começa a pensar 2 vezes antes de dizer coisas simples. Revisa mentalmente frases que deveriam ser naturais. Imagina reações negativas que talvez nem existiriam. E no fim, escolhe o caminho mais fácil: não dizer nada. Só que o alívio momentâneo de evitar um desconforto cria um custo invisível. Cada omissão reforça a ideia de que se posicionar é perigoso, e sua mente passa a operar dentro dessa lógica de retração. O resultado é que você deixa de ser alguém que escolhe o silêncio e passa a ser alguém dominado por ele. A filosofia que valoriza o autocontrole nunca defendeu a anulação. Autocontrole não é se calar diante do que é injusto, desrespeitoso ou desalinhado com seus princípios. Autocontrole é não reagir com desespero, mas agir com intenção. Existe uma diferença imensa entre falar para descarregar emoção e falar para estabelecer direção. Uma coisa é reação, a outra é posicionamento. E posicionamento não exige dureza, exige presença. A pessoa que sabe quando falar não precisa alterar o tom, não precisa convencer, não precisa se explicar em excesso. Ela apenas coloca a verdade de forma simples, sem enfeite, sem ataque, sem recuo. Isso causa impacto porque é raro. A maioria das pessoas oscila entre 2 extremos, ou fala demais tentando se impor, ou se cala demais tentando evitar tensão. Quase ninguém encontra o ponto de equilíbrio, e é exatamente nesse ponto que nasce a autoridade. Quem nunca fala não é visto como equilibrado, é visto como alguém que pode ser ignorado sem consequência. Pode parecer duro aceitar isso, mas o mundo social funciona através de respostas claras. Se não há resposta, não há referência. E sem referência, as pessoas seguem apenas seus próprios interesses. Não é pessoal, é estrutural. O silêncio constante remove você da equação das decisões, das dinâmicas, dos espaços de influência. E então surge aquela sensação estranha de estar sempre presente, mas raramente considerado. Você já percebeu como algumas pessoas falam pouco, mas quando falam o ambiente muda? Não é mágica. Elas não desperdiçam a própria voz. Elas não usam o silêncio como fuga, usam como preparação. Existe uma diferença entre se calar por medo e se calar por consciência. Um encolhe sua presença. O outro concentra sua presença. Quando você passa tempo demais evitando se expressar, perde essa capacidade de concentração. Sua fala deixa de carregar intenção, porque você já se acostumou a não usá-la. É como um músculo negligenciado. No início parece mais confortável não ativar. Depois, quando precisa, ele não responde. E então você percebe algo incômodo. As pessoas que se posicionam, mesmo sem serem mais inteligentes ou mais capazes, acabam ocupando mais espaço. Não porque são superiores, mas porque demonstram que existem ali. Demonstram que participam da realidade ao redor. Demonstram que não estão apenas assistindo. Ficar sempre em silêncio transforma você em espectador da própria vida. Existe dignidade em saber dizer isso não. Existe força em afirmar isso não funciona para mim. Existe maturidade em expressar vamos ajustar isso. Essas frases não criam conflito quando ditas com calma. Elas criam estrutura. E relações saudáveis precisam de estrutura, não de silêncio acumulado. O medo de falar geralmente é o medo de perder algo: aprovação, conexão, oportunidade. Mas o que quase ninguém percebe é que, ao não falar,
você já está perdendo. Perdendo clareza, perdendo espaço, perdendo autenticidade, perdendo a chance de ser reconhecido como alguém inteiro. E ninguém respeita o que não se mostra inteiro. Chega um momento em que você precisa decidir que tipo de silêncio quer carregar. O silêncio que protege sua paz ou o silêncio que corrói sua identidade. Porque eles parecem iguais por fora, mas por dentro são opostos. Um nasce da escolha consciente de não se envolver no que é inútil. O outro nasce da incapacidade de sustentar a própria posição. Um fortalece, o outro desgasta. Durante muito tempo, você pode ter confundido evitar conflito com manter equilíbrio. Pode ter acreditado que abrir mão da própria voz era sinal de maturidade. Mas maturidade não é se apagar para que tudo permaneça confortável. Maturidade é suportar o desconforto necessário para que as coisas sejam verdadeiras. Falar quando precisa ser falado não é perder a serenidade, é proteger aquilo que te dá serenidade. Existe um limite invisível, onde o silêncio deixa de ser virtude e começa a ser negligência consigo mesmo. E quando você atravessa esse limite repetidamente, algo dentro de você começa a endurecer. Não de força, mas de frustração acumulada. Você se torna mais fechado, mais distante, menos interessado. Não porque o mundo mudou, mas porque você se cansou de existir sem se expressar. Esse cansaço não se resolve descansando, se resolve reposicionando. Reposicionar não significa se transformar em alguém reativo, impulsivo ou confrontador. Significa parar de permitir pequenas distorções. Significa olhar para situações simples do dia a dia e, em vez de engolir automaticamente, escolher responder com clareza. Às vezes será uma frase curta. Às vezes será apenas não concordar. Às vezes será interromper algo que antes você deixaria passar. Nada disso precisa de agressividade. Precisa de convicção. Convicção é silenciosa, mas não muda. Ela não precisa convencer ninguém. Ela apenas permanece. E quando você começa a agir assim, algo curioso acontece. As pessoas ajustam o comportamento. Não porque você exigiu, mas porque agora existe uma referência. Existe alguém presente. Existe alguém que não desaparece dentro do próprio silêncio. Você percebe que não era necessário falar mais. Era necessário falar melhor. Falar com intenção. Falar sem medo de não agradar a todos. Porque tentar agradar sempre foi o que te levou ao excesso de silêncio. A verdadeira tranquilidade não vem de evitar todas as tensões, vem de saber que você consegue atravessá-las sem se perder. E isso só acontece quando sua voz deixa de ser algo raro e passa a ser algo natural, disponível, alinhado com quem você é. O silêncio continua sendo uma ferramenta poderosa, mas agora ele não é ausência. É presença controlada. Você se cala quando a situação não merece sua energia e fala quando sua dignidade merece espaço, não por impulso, não por raiva, mas porque você se respeita o suficiente para não se abandonar. No fim, não se trata de falar mais ou falar menos. Trata-se de não desaparecer, porque quem desaparece atrás de um silêncio constante pode até evitar confrontos, mas também evita ser visto, ser considerado, ser lembrado. E uma vida onde você nunca ocupa o próprio lugar não é uma vida em paz, é apenas uma vida em pausa.